Oi, me chamo Júlia Zumblick Martins, sou arquiteta e urbanista, formada pela UDESC, e hoje eu vim aqui apresentar o meu trabalho, que tem como tema um parque linear em perspectiva da vitalidade urbana na Praia do Arroio Corrente, em Jaguaruna, Santa Catarina, para o segundo Congresso Brasileiro de Mudanças Climáticas e Resiliência Urbana. Trabalho esse inscrito na categoria de artigo completo de Sistemas de Espaços Livres e Ambiência Urbana. Bom, o artigo ele aborda o conceito de vitalidade urbana e o conceito de parques, enfatizando que os parques urbanos, em espaços ambientalmente frágeis, contribuem para diminuir as áreas degradadas. Assim como na praia do Arroio Corrente, em Jaguaruna, Santa Catarina, outros espaços podem receber parques que contribuirão para a regeneração urbana voltada para amortizar os efeitos das mudanças climáticas. Autores como Jane Jacobs e Renato Saboia destacam a importância da interação social, da diversidade de usos e de parâmetros específicos para que esses espaços públicos sejam dinâmicos, vivos e acolhedores, sendo eles a valorização dos elementos do cotidiano, onde as calçadas e os passeios públicos eles devem ser utilizados como garantia de segurança e proteção, densidade de uso e pessoas, ou seja, a quantidade de indivíduos que usam e interagem os espaços públicos, e também para os mais variados usos. Diversidade e inclusão, onde os espaços eles devem acolher diferentes perfis, tanto de pessoas como de usos, mantendo sempre ativo. Interação de espaços entre os espaços abertos e os edifícios, como cafés, mercados, lojas, com fachadas ativas, favorecendo sempre o fluxo de pessoas e a interação visual. Interações sociais, então, ambientes, eles devem contar com áreas sombreadas e mobiliários adequados para conversas em grupos e outras atividades coletivas. E a triangulação, onde os estímulos externos, como jogos e atrações visuais, ajudam a aproximar pessoas desconhecidas entre si, favorecendo os laços comunitários. Segundo Renato Saboia, a vitalidade urbana também pode ser compreendida como uma apropriação do espaço público pelos cidadãos, ou seja, o sentimento de pertencimento a um lugar na cidade. Isso resulta na relação de dois elementos fundamentais, o espaço e o indivíduo, cuja interação dá vida aos espaços urbanos. Bom, um parque urbano é um espaço público voltado para a recreação coletiva, que também pode integrar funções de conservação ambiental. Macedo define parque ambiental de acordo com o objetivo de conservação do recurso ambiental, também podendo abrigar áreas de preservação que possuem um potencial educativo. Um parque urbano com foco em vitalidade urbana e educação ambiental desempenha um papel fundamental na melhoria da qualidade de vida nas cidades. As áreas verdes promovem benefícios significativos para o microclima urbano, contribuindo para a regulação térmica ao reduzir os efeitos das ilhas de calor, especialmente em áreas que já são densamente urbanizadas. Além disso, esses espaços aumentam a permeabilidade do solo, favorecendo a infiltração da água da chuva, regulando o ciclo hidrológico e reduzindo o escoamento superficial, o que colabora diretamente na prevenção de alagamentos. Do ponto de vista da resiliência urbana, um parque bem planejado funciona como uma infraestrutura estratégica, capaz de mitigar os impactos de eventos climáticos externos, como as enchentes, secas e ondas de calor. Ao integrar natureza, lazer e educação ambiental, esses espaços não apenas fortalecem os vínculos sociais e promovem o bem-estar, como também preparam as cidades para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas, contribuindo então para um ambiente urbano mais sustentável, adaptado e inclusivo. Um tipo específico de parque é o parque linear, que ele tem uma forma longilínea e extensiva. O seu traçado geralmente acompanha corpos d'água ou uma vegetação nativa. Segundo Macedo, os parques lineares eles se caracterizam pela proteção de corpos d'água, em especial pequenos rios ou riachos. Ou seja, a finalidade de um parque linear sempre é focada no aproveitamento e conservação de um recurso natural, sendo ele um corpo d'água ou remanescente de matas nativas. Esses elementos configuram a tipologia do parque. Além de preservar o meio ambiente nesses parques, impedem ocupações irregulares, melhoram o microclima e promovem o lazer e a convivência social. Para Jane Jacobs, os parques são os pulmões da cidade e a sua vitalidade depende diretamente do uso pela comunidade. Para que um parque seja funcional, ele precisa de quatro parâmetros, sendo eles a complexidade de uso,
centralidade, áreas ensolaradas e sombreadas e uma delimitação espacial. O parque urbano ele vai além do espaço público destinado à contemplação. De acordo com Macedo e Zakata, além dos recursos naturais, os parques eles podem e devem atender às solicitações de lazer, tanto esportivas como culturais, e oferecer uma série de instalações e equipamentos para ter uma diversidade de usos. No artigo foram analisados três referenciais, com base no recurso ambiental local, critérios projetuais e comparação com os parâmetros de vitalidade. O primeiro parque analisado foi o Parque Linear do Corrego Grande, que foi inaugurado em 2016, leva o nome do bairro no qual está inserido, em Florianópolis, Santa Catarina, e foi projetado pelo escritório de arquitetura JA8 Arquitetura Viva. O parque acompanha parte do trajeto do córrego, com uma implantação de baixo impacto em uma área de preservação permanente. O desenvolvimento do projeto se baseou em três conceitos norteadores: conectividade, acessibilidade e valorização da natureza. Antes da implantação do parque, o local do córrego era um local abandonado e se tornava uma barreira física e visual entre ele e a cidade. Era uma área para a qual os edifícios se fechavam, e com o parque, os edifícios passaram a ter fachadas ativas voltadas para ele. A mata nativa existente em torno do córrego foi mantida e contornada pela ponte do projeto que abraça a natureza, servindo tanto como passagem como ponto de encontro. E além da preservação, foram plantadas novas árvores nativas que recompõem as áreas que eram degradadas. O segundo parque analisado foi o Parque Rachel de Queiroz, que fica na zona oeste de Fortaleza, e ele restaura uma área degradada do rio Cachoeirinha, que é o curso d'água que corta todo o terreno. Foi projetado pelo escritório Arquitetos SS e foi inaugurado em 2022. Anteriormente, o local sofria com depósito de lixo irregular, esgoto clandestino e alagamentos frequentes devido ao processo de adesão da região e, por consequência, à falta de áreas permeáveis, sobrecarregando o sistema de escoamento das águas pluviais. Para isso, foi adotado um sistema composto por lagoas artificiais interconectadas que filtram as águas do rio através dos micro-organismos que ficam tanto fixados na superfície do solo quanto nas raízes das plantas aquáticas. Além disso, esse sistema também é capaz de regularizar o fluxo das águas, amortecendo os picos de enchente. O parque ele tem uma ampla diversidade de usos que possibilita atender várias faixas etárias em diferentes horários do dia. O rio é o ponto referencial e norteador do parque, e cerca de 600 árvores foram plantadas para criar áreas de sombreamento. O terceiro parque analisado foi o Parque Botânico do Rio Medellín, que venceu o primeiro lugar no concurso público internacional de anteprojeto urbanístico e paisagístico e arquitetônico no Vale do Aburá, na Colômbia. Segundo o escritório responsável, o projeto ele tem como eixo central estrutural o Rio Medellín, formando um corredor biótipo que interliga os sistemas naturais do entorno, então vazios verdes, urbanos e afluentes, vitalizando todas essas áreas, criando um parque ambiental, cultural e esportivo que reconecta a biodiversidade do local. O terceiro O terceiro parque analisado foi o Parque Botânico do Rio Medley, que venceu o primeiro lugar no concurso público internacional de anteprojeto urbanístico, paisagístico e arquitetônico do Vale do Aburá, na Colômbia. Segundo o escritório responsável, o projeto ele tem como eixo central e estrutural o Rio Medley, formando um corredor biótipo que interliga sistemas naturais do entorno, vazios verdes, urbanos e afluentes, vitalizando essas áreas e criando então um parque ambiental, cultural e esportivo que reconecta a biodiversidade. O parque ele gera um circuito natural que melhora a qualidade do ar e da água da cidade e educa o público usuário sobre a riqueza da biodiversidade da fauna e da flora, criando um lugar que concilia diversão e educação. Ele é complexo por toda a sua extensão e seus variados usos, tanto internos no parque como do entorno. É composto por bosques, corredores biótipos, áreas verdes que criam áreas sombreadas em toda a extensão do parque, além também de equipamentos arquitetônicos de sombreamento. Bom, a área foco do artigo é a Praia do Arroio Corrente, em Jaguaruna, Santa Catarina, que possui diversos atrativos naturais e históricos,
mais sofre com a falta de espaços urbanos e infraestrutura adequada. Logo, esse estudo propõe uma requalificação de um trecho que vai da entrada da praia até a beira-mar, com o objetivo de desenvolver um parque linear, onde esse espaço pretende promover a educação ambiental, lazer, contemplação, acessibilidade, turismo e qualidade de vida, reforçando a vitalidade urbana local. O projeto ele tem como objetivo principal e base o conceito de vitalidade urbana, qualificando o espaço e valorizando as potencialidades locais para que isso gere o interesse e apropriação pela população, veranistas e turistas, a fim de usar esse espaço para fins de lazer, recreação, convivência, educação e relaxamento. A Praia do Arroio Corrente, ela apresenta grande potencialidade para a proposta desse trabalho, pela falta de espaços públicos de qualidade e pela presença de um recurso hídrico, que é o córrego que vem da lagoa, percorre todo o terreno e deságua no mar. A implantação do parque possibilita o alcance das necessidades ambientais e sociais, promovendo a preservação do córrego local e qualidade de vida para a população, através de um espaço público com diversos usos, priorizando a escala do pedestre e a consciência ambiental.